Antes da gente estudar funções trigonométricas, nós vamos estudar arcos e ângulos. Por quê? Porque até agora a gente olhou para os ângulos com a medida em graus. Agora nós vamos estudar outras, né? Vamos estudar a medida de um arco, entender o que é um arco, né? Então, o que vem a ser um arco? Dois pontos A e B de uma circunferência. Então, tem uma circunferência, ó. E tenho dois pontos. Eu tenho um ponto aqui, ó, é a origem, né? O centro. Aqui eu tenho um ponto A e aqui eu tenho um ponto B nessa circunferência. Então, ó, esses dois pontos, eles determinam dois arcos, cada um deles contendo os dois pontos A e B. E a gente representa isso aqui dessa forma. E esses pontos, eles são chamados de extremidades. Então, olha aqui, nós temos uma circunferência e temos dois pontos. Então, quem são esses dois arcos que eu falei para vocês? Ó, esses dois arcos são, ó, aqui eu tenho o ponto A e aqui eu tenho o ponto B, né? E aqui o centro. Então, ó, o primeiro arco é esse aqui, ó, de extremidades A e B. O outro arco, aqui eu tenho ponto A e aqui eu tenho ponto B. O outro arco é esse aqui, ó. Certo? Aqui o centro. Agora, se acontecer dos dois pontos serem coincidentes, digamos que a gente tem uma circunferência então, aqui eu tenho o ponto A, coincide com o ponto B. Aqui, ó, inicia aqui e termina aqui. Então, o arco é nulo. Se os dois pontos coincidem, nós temos dois arcos, né? Independentes. Se eu tenho dois pontos na circunferência, eu tenho dois arcos. Se eles são coincidentes, eles podem ser o arco nulo. E se completar a volta toda, ó, começou aqui em A, deu a volta toda, chegou aqui e parou em B, então eu tenho a própria circunferência. Temos dois arcos, tá? E mais, ó, todo arco de circunferência de extremidades AB determina um ângulo central de vértice no ponto O, né? Que é o centro da circunferência. E os lados deste ângulo são os lados das semirretas OA e OB. Olha aqui. Temos aqui uma circunferência. Aqui a origem, aqui eu tenho o ponto A. E aqui eu tenho o ponto B. Então, aqui eu tenho um ângulo, olha aqui. Certo? E como eu sei qual é a medida deste arco, né? Como eu vou saber a medida desse arco aqui, ó? A medida em graus, que é só o que a gente conhece até agora de um arco AB, é a medida do ângulo central que subtende o arco. Então, ó, digamos que aqui nós temos uma circunferência. E aqui nós temos, ó, este ângulo. Aqui o ponto A e aqui o ponto B. Este ângulo mede 85 graus. Então, eu digo que este arco aqui, ó, também mede 85 graus. Agora, se
eu tenho um ângulo aqui, ó, que forma 90 graus. Qual é o tamanho, a medida aqui do meu arco? O meu arco, ó, mede também 90 graus. Tá? E o comprimento de um arco? O comprimento de uma circunferência de raio R é 2πr. Digamos que aqui nós temos uma circunferência, aqui, o centro dela. Então, eu digo que essa circunferência, o comprimento dela é 2πr, é que, por exemplo, se eu cortar aqui, ó, cortei aqui e agora eu tenho, ó, esse comprimento, ó. Então, aqui vale 2πr. Tá? Agora eu quero saber a metade dele, ó. A metade disso aqui é πr. E assim eu vou, né? Então, ó, qualquer diâmetro de uma circunferência divide a circunferência em duas partes, ou seja, em dois arcos. O que é o diâmetro? Eu tenho uma circunferência aqui, o raio é deste ponto do centro até a circunferência. O diâmetro é 2 vezes o tamanho do raio. Então, aqui vocês concordam comigo que nós temos dois arcos? Eu tenho a metade de uma circunferência acima do diâmetro e uma abaixo. Então, ó, se essa circunferência tem comprimento de 2πr, a metade dela vai ter o comprimento de quanto? πr. Se eu pegar agora esse πr aqui, ó, e dividir na metade, eu tenho o quê? πr sobre 2. Mas e aí? Como que eu faço para calcular qualquer arco de uma circunferência de raio R? O que eu vou fazer? Eu vou utilizar, ó, a regra simples, utilizando a medida do ângulo e a medida do arco, né? Então, ó, um arco de 180 graus mede πr. Portanto, um arco de θ graus mede x. Eu tô dizendo o quê? Que, ó, 180 graus equivale a πr. θ graus equivale a x. Então, aqui, usando a regra de 3, o que eu faço? Ó, 180x é igual a θ πr. Eu quero o valor de x, só eu passar o 180 dividindo. Acho o valor de x. Um exemplo. Vamos escrever aqui. Ó. Exemplo. Se o meu θ vale 55 graus. Então, qual é o valor desse arco? Então, ó, 180 equivale a πr. 55 graus equivale a quanto? Multiplique em cruz, então eu vou ter o quê? X igual a 55 graus πr dividido por 180. Aqui, eu vou simplificar por 5, numerador. 55 dividido por 5 dá 11. O grau aqui, né? 180 dividido por 5 dá 36. πr. Então, este é o comprimento do arco de 55 graus. Tá? Mas, quem é o radiando? Ó, até agora nós utilizamos
o grau como a unidade de medida de ângulos. Porém, nós vamos usar outra medida, que é o radiano. Mas por quê? Porque quando a gente for esboçar os nossos gráficos das funções trigonométricas, nós temos que usar a mesma unidade de medida. Eu não posso ter números reais e graus. Ou é tudo em grau ou é tudo em números reais. Então, por isso o radiano. Então, ó, um ângulo de medida 1 radiano é qualquer ângulo congruente a um ângulo central que subentende em uma circunferência de raio R um arco de comprimento igual ao raio da circunferência. Isso que é o radiano, tá? Assim, como o comprimento de uma circunferência de raio R é 2πr, nela cabem 2π arcos de 1 radiano. Que eu tô falando aqui, ó. Aqui nós temos uma circunferência de raio R, não é? Então, aqui começou 0. Quando eu der a volta, eu vou chegar em 2π radiano, tá? Então, qual é a relação entre graus e radianos? Dado um ângulo com medida em graus, a gente pode transformar essa medida em radianos. A mesma coisa se nos der uma medida de ângulo em radiano, a gente pode querer saber quanto vale em graus. Então, ó, se a gente está trabalhando, ó, lembram lá? Nós nunca vamos abandonar aqui, ó, o círculo trigonométrico, tá? Se nós estamos trabalhando em graus, eu saio daqui 0 grau, não é? Ó, quando eu der a volta toda, eu vou ter percorrido 360 graus. Agora, se eu estiver trabalhando com radianos, é a mesma coisa. Eu vou sair da onde? De 0 radianos, né? Quando eu der a volta completa, eu vou ter 2π radianos. Então, ó, essa é a lógica. 360 graus equivale a 2πr radianos. 180 graus equivale a metade só, não é? Se aqui, ó, é 180 graus, em radiano eu tenho quanto? πr radiano, não é? Então, πr radiano. E 90 graus? Vai ser o quê? Π sobre 2 radianos. E 30 graus? Quanto é? Basta eu usar a regra de 3, ó. Se 180 graus é π radianos, 30 graus vai ser quanto? Multiplique em cruz, então tenho 180 é igual a 30 graus π radiano. Opa, esqueci do x aqui. Então, x é igual a quanto? 30 graus sobre 180 graus π radianos. Simplificando aqui, ó, dá para simplificar por 30. Então, fica 1 sobre 6 π radiano. Ou, simplesmente, x igual a π sobre 6 radianos. Tá? E como que a gente vai representar
esses números reais na circunferência trigonométrica. Então, lembram que eu falei para vocês agora há pouco que aqui nós temos o plano cartesiano, não é? O plano cartesiano são números reais. Aqui eu tenho uma reta real, aqui eu tenho uma reta real, não é? Aqui é a origem, que é o 0, 0. A gente trabalha com uma circunferência de raio 1. Então, esse ponto aqui é o ponto A, 1, 0, não é? Então, a gente vai trabalhar com a circunferência esse aqui é raio 1, não é? Aqui. Então, ó, como que a gente vai... A cada número real, olha aqui, π não é um número real? Então, esse x aqui é um número real que a gente encontrou, 30 graus em radianos, temos um número real. Então, a cada número real, podemos associar um ponto na circunferência trigonométrica e, consequentemente, um ângulo central com medida de graus ou radianos. Neste caso, por questões práticas, utilizaremos radianos. Então, é isso. Quando a gente for trabalhar com as funções trigonométricas, nós vamos usar em radianos, porque a gente vai estar com uma medida única, números reais. Tá bom? No próximo vídeo, a gente começa a estudar sobre as funções trigonométricas. E tudo isso aqui que a gente comentou no vídeo de hoje vai fazer sentido.